Relato de uma experiência psicodélica com DMT por Lucas, em 20 de setembro de 2019. É meu desejo sincero que qualquer um que considere experimentar DMT dedique tempo suficiente para se informar profundamente. No início, eu tinha a impressão de que os relatos que lia eram exagerados, porém posso assegurar que cada palavra é verídica. Refiro-me a tudo, desde uma suave euforia causada pelo DMT até um avassalador estado de hiperespaço, e até mesmo o fenômeno de ser transportado para uma dimensão que transcende o hiperespaço e ultrapassa qualquer fantasia. No meu contato inicial com DMT, descobri uma substância fascinante que me provocava sensações maravilhosas e visuais impressionantes. Durante os primeiros experimentos, não cheguei a atravessar completamente para o hiperespaço, mas vivenciei o que chamo de vibração suave do DMT, algo que poderia ser comparado ao clímax de uma viagem de LSD, porém de duração muito breve. Foi somente na minha terceira tentativa com o DMT que comecei a vislumbrar o que seria o hiperespaço, um lugar onde a realidade se desdobrava de maneira caótica e eu sentia estar em uma nova dimensão por completo. Eu estava convencido de que havia descoberto a experiência mais extraordinária possível e continuei explorando esse estado, buscando extrair o máximo da minha própria viagem de DMT. No entanto, algo inusitado começou a acontecer à medida que eu avançava em novas jornadas com a substância. As viagens se tornaram progressivamente mais intensas, cada uma apresentando características únicas, uma nova nota nesse estranho concerto de sensações. Foi apenas alguns dias atrás que vivenciei uma jornada distinta de todas as anteriores. Nela, testemunhei meu companheiro de viagem assumir a forma de uma criatura reptiliana. A fumaça do DMT parecia passar por mim sem esforço, como se fosse o ar mais puro. Senti a presença de algo acima, uma entidade tentando estabelecer comunicação ou conexão comigo. Não era mais o hiperespaço que eu alcançava ao consumir a substância. Agora parecia estar em diálogo com seres de natureza sobrenatural ou extraterrestre. Não foi até minha experiência mais recente, que estou prestes a descrever, que percebi que o DMT transcende a definição de droga ou substância química. Antes de mergulhar no relato dessa jornada peculiar e assustadora, gostaria de compartilhar uma preocupação, o receio de que talvez esteja desenvolvendo sintomas de psicose, possivelmente ligados ao uso contínuo do DMT. Alternativamente, talvez esteja começando a perceber a realidade sob uma nova luz, contemplando a possibilidade de que o DMT esteja de fato interligado a seres alienígenas em outra dimensão. Sinceramente, estou incerto sobre qual é a verdadeira natureza dessas experiências, mas caso esses seres decidam me levar com eles, sinto que devo relatar minha inacreditável, embora verdadeira, história com o DMT. Já naveguei pelas profundezas do subconsciente com LSD, mergulhei no vazio com a ketamina e explorei territórios desconhecidos com uma variedade de psicodélicos potentes. Em sua maioria foram experiências gratificantes, embora tenha enfrentado minhas parcelas de viagens desafiadoras. Contudo, nenhuma dessas aventuras se compara ao que vivenciei com o DMT. Nunca nada pareceu tão vívido e convincente. Estou cada vez mais convencido de que o DMT não é apenas um psicodélico, mas uma ferramenta de comunicação com entidades de inteligência superior. Após a viagem onde encontrei a entidade reptiliana, fiquei estupefato com o quão profunda e transformadora a experiência com DMT pode ser. Aquela foi provavelmente minha 8ª ou 9ª jornada com a substância e, sem dúvida, a mais impactante. Na noite seguinte, senti um impulso irrefreável de explorar novamente, desta vez sozinho. Deitado na cama, o sono me escapava. Minha mente estava presa à estranheza do que tinha vivido. Após inúmeras tentativas de distração, percebi que não conseguia afastar o DMT dos meus pensamentos. Era como se a substância me chamasse, implorando por outra sessão. Difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Foi então, por volta das 2 da manhã, que cedi. Preparei cerca de 50 miligramas do pó cristalino e me acomodei no pequeno espaço do meu banheiro, ideal para uma jornada introspectiva.
Esperei por um encontro com o hiperespaço, mas o que aconteceu em seguida foi uma abdução alienígena em toda a sua glória. 3 tragadas profundas e o cachimbo caiu de minhas mãos. De repente estava em outro lugar. Não era o hiperespaço familiar, com seu turbilhão de cores e formas. Eu estava em uma sala que só poderia pertencer a uma nave espacial. Era tangivelmente real. À minha esquerda, uma porta deslizante como as de filmes de ficção científica. As paredes brilhavam com uma alvura estéril e janelas redondas revelavam o vazio estrelado do espaço sideral. Paralisado, percorri com os olhos aquele compartimento que se deslocava através do cosmos, e uma sensação de pavor e maravilhamento me inundou simultaneamente. Acima, vozes inumanas conversavam em um idioma desconhecido, como se estivessem me estudando. A realidade da situação era avassaladora. Eu estava sendo observado por seres de outro mundo. A experiência era tão intensamente real que o medo que sentia era acompanhado de uma curiosidade insaciável. A viagem pareceu durar uma eternidade, estendendo-se muito além dos habituais minutos efêmeros de uma viagem de DMT. Devo ter permanecido naquela dimensão por aproximadamente 20 minutos, mas a sensação era de que o tempo havia se estendido indefinidamente. Quando finalmente recuperei a capacidade de me mover, o cenário não havia mudado. Ainda estava dentro do compartimento de uma nave espacial. Apesar dos alienígenas terem desaparecido, o ambiente ao meu redor mantinha sua autenticidade tecnológica. Olhando para mim, para o meu próprio corpo, testemunhei uma metamorfose assustadora. Meus membros, braços, pernas, pescoço distorciam-se, assumindo aspectos de macaco, e os pelos do meu braço engrossavam à medida que uma transformação operada pelos próprios extraterrestres se desenrolava. Levantei-me em pânico, afastando o olhar de minha alteração física, agarrando minha cabeça entre as mãos em um gesto de incredulidade. Era impossível, pensava eu, que tais eventos estivessem ocorrendo. Contudo, lá estava eu, envolto na mais estranha das realidades. Após cerca de meia hora, me vi de volta ao meu banheiro, um retorno ao meu mundo que parecia tão abrupto quanto minha partida. Ainda assim, a viagem estava longe de acabar. Embora os alienígenas tivessem me devolvido ao meu ponto de origem, os efeitos do DMT ainda eram fortes e perturbadores. A realidade ao meu redor dançava em espirais, contorciam e se distorciam. E quando encarei meu reflexo no espelho, minha cabeça parecia flutuar acima do corpo que permanecia estático. Meu abdômen se transformara em um vórtice giratório e eu estava atônito, incapaz de processar a experiência. A viagem durou sem exagero, pelo menos 1h30. Foi uma jornada que desafiou qualquer lógica ou entendimento prévio. Emergi dela com uma expansão mental que rivalizava com a intensidade de uma viagem de LSD amplificada exponencialmente. Tudo parecia ser uma resposta a um enigma universal, como se os alienígenas tivessem me transmitido um conhecimento profundo e insondável. Eu havia, sem sombra de dúvida, entrado em contato com uma inteligência alienígena, e esse encontro foi o mais extraordinário e perturbador evento da minha vida. Ao amanhecer, ainda zonzo, consegui me deitar, e o sono finalmente me acolheu. Acordei com a mente repleta de perguntas. Será que os alienígenas estão usando o DMT como um canal de comunicação? Será que eles de fato existem? O que significa estar em outra dimensão? Questionamentos sem fim percorriam minha mente atormentada. Não tinha certeza do que fazer com essas informações ou o que elas significavam para a realidade como eu a conhecia. Tudo parecia anormal. Sons inexplicáveis ressoavam ao meu redor, provocando constantes olhares por cima do ombro, apenas para encontrar o vazio. Não sei se estou no limiar da loucura ou se estou despertando para uma nova realidade, mas uma coisa é certa: o DMT é algo além de uma simples droga. Há um propósito espiritual embutido em sua essência. Nesta noite, posso tentar novamente, buscando um novo encontro com esses seres. Se eu conseguir e não retornar, saibam que foi uma escolha consciente. A perspectiva de adquirir conhecimento e sabedoria superiores é um chamado muito forte para ignorar. Independentemente do resultado,
Essa busca por entendimento é, em si, uma bênção. Até onde isso me levará? Só o tempo dirá. Gostou do relato de hoje e quer ouvir mais histórias como esta? Inscreva-se no canal. Não esqueça de deixar seu like se gostou do vídeo e compartilhe com algum amigo que possa gostar de relatos como esse. Sua participação ajuda o canal a crescer e nos motiva a trazer conteúdos cada vez mais surpreendentes.